Bom dia, galerinha do sétimo ano, tudo bem? Saudade de vocês, tá? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos terminar aqui as aulas sobre os domínios morfoclimáticos. E aí eu coloquei sobre os domínios da araucária e de pradarias e também as áreas de transição entre esses domínios, tá? Então vamos lá para a nossa aula. Domínio da araucária. Então, a araucária, na verdade, é esse pinheiro brasileiro, tá? Onde ela fica localizada? Esse domínio está localizado na região sul do Brasil, principalmente ali na região do Paraná e Santa Catarina, tá? Também se encontra no Rio Grande do Sul. Então, esse domínio, essa formação vegetal, ela vai se constituir, na verdade, desse pinheiro. Então, é uma formação totalmente homogênea, ou seja, o predomínio de uma única espécie, que seria a araucária, e ela aparece assim de forma espaçada, tá? Ela também vai aparecer em lugares altos. Então, por exemplo, Campos do Jordão, também nós temos essa araucária, esse tipo de domínio, tá? Então vamos lá. O clima nessa área é um clima que nós chamamos aí de subtropical. Então, e ele é imprescindível para a formação ou para o desenvolvimento desse tipo de domínio. Então, esse clima, nós podemos perceber que chove o ano inteiro, porém, nós temos uma queda da temperatura durante o inverno muito forte. Por que a gente tem uma queda nessa temperatura? Porque essa área sofre, na verdade, a influência de duas massas de ar. Uma seria a massa tropical atlântica e a outra massa polar atlântica. Então, as duas são massas de ar úmida, só que a tropical atlântica seria uma massa quente e a massa polar seria uma massa fria, tá? E aí contribui inclusive a MPA para precipitação de neve. O relevo desse domínio da araucária seria aí o predomínio de planaltos. Então, eu coloquei aqui para vocês duas ilustrações que falam muito sobre esse planalto e serras. Então, a primeira figura na parte superior, eu tenho aí um domínio de serras. E embaixo eu coloquei a panela geomorfológica que eu lembrei que eu falei para vocês. Lembram disso? Então, na verdade, você vê a pessoa, ela consegue até ficar dentro dessa panela. É super legal. É lá no Parque do Guartelá, né, no Paraná. Então, a água escorre, percola, forma essa bacia que lembra uma panela, na verdade, e a pessoa pode usufruir disso, né? Assim, parece uma hidromassagem natural, tá? É porque eu lembrei por conta do domínio da araucária e lembrei que eu falei para vocês também que eu acho muito interessante essa formação geológica, tá? Então, a forma de relevo do domínio da araucária realmente é de planalto com serras, colinas. Já a ocupação humana, né, provoca o desmatamento desse domínio. Então, quando os imigrantes vieram para o Brasil para trabalhar na substituição da mão de obra escrava, né, essa área foi desmatada para a ocupação desse lugar. Fora isso, a araucária é utilizada também na fabricação de móveis e de papel e celulose. Pensando assim, né, a destruição deste elemento, desse bioma, hoje resta apenas 12% que estão inseridos aí em parques de preservação, como o Parque do Guartelá.
Aqui já é um outro domínio, também na região sul do Brasil, chamado de pradarias. Então, na verdade, a formação vegetal desse domínio, ela é composta basicamente por gramíneas, tá? Por gramas e também pela mata ciliar ou mata de galeria, que estão presentes aí ao longo dos cursos dos rios. Tanto a mata de galeria ou ciliar, que é a mesma coisa, elas estão no território do Brasil todo. Ela é importante para segurar o solo, porque o rio, na verdade, nas laterais dele, quando eu tenho uma mata ciliar, essa mata ciliar segura o solo para que ele não sofra erosão, tá? E o assoreamento desse rio. E aí também essas áreas aí de mata de galeria também já foram destruídas ou desmatadas para dar lugar, por exemplo, ao plantio de arroz, que necessita de água. Então, você pode perceber que esse domínio é bem pobre, assim, se pensando, desculpa, em biodiversidade, tá? Coloquei aqui que o clima, na verdade, é o subtropical também, que é o mesmo do domínio da Araucária, porém ele é um pouco mais frio. Por quê? Porque a força da MPA é mais intensa. Então, a MPA traz mais frio para essa área, tá ok? E coloquei aqui também um esqueminha para vocês lembrarem da questão da latitude e da temperatura. Por quê? Porque o Rio Grande do Sul, apesar dele apresentar uma latitude maior, a temperatura é menor. Então, vocês têm que lembrar isso, inclusive para vestibular. Quanto maior for a latitude, menor vai ser a temperatura. Então, quanto mais distante do Equador, né, na linha do Equador, menor vai ser essa temperatura. Eu coloquei aqui a forma de relevo e ocupação humana junto, no mesmo slide, para vocês lembrarem que o relevo, na verdade, são campos abertos formados aí por gramíneas, né? Então se constitui numa área de planície com essa formação vegetal, mas que foram ocupadas ao longo do tempo pelo cultivo de arroz, por exemplo, também há outros tipos de cultivo, e pela pecuária de corte. Qual é o problema nisso? O problema é que nós desmatamos para a introdução dessas atividades agropecuárias. Então, a parte agrícola prejudica o solo, tirando seus nutrientes. E a pecuária, devido ao deslocamento dos animais de grande porte, eles provocam uma erosão no solo. Então, coloquei aqui para vocês verem essa ilustração, o pisoteio do gado, né? O tanto que ele, na verdade, prejudica o solo, tá? Áreas de transição. Essas áreas de transição, na verdade, elas são áreas que ficam na intersecção entre dois domínios morfoclimáticos. Portanto, elas apresentam elementos dos dois domínios, tá? Então, quem são as áreas de transição? Pantanal, Agreste e Mata dos Cocais. O Pantanal, vou começar por ele, né? Ele está ali situado no centro-oeste do Brasil e apresenta tanto espécies do Cerrado quanto da Amazônia. E o que destaca no Pantanal é a sua rica drenagem. Então, eu tenho muitos rios, né? Então, eu tenho uma planície constituída de rios com vegetação adaptada para essas áreas extremamente úmidas. O tipo de clima no Pantanal é o tropical. Lembrando que esse Pantanal ele é reconhecido pela Unesco como uma reserva da biosfera,
mas que ainda precisa ser muito preservado. Por quê? Porque lá nós temos áreas de extrativismo mineral e da agropecuária, que faz com que ele seja devastado. Outra área de transição seria a área do agreste, que está localizado no nordeste do Brasil, tá? Essa vegetação, ela apresenta tanto o do domínio da caatinga quanto dos mares de morro. Por quê? Na caatinga, no interior do Nordeste, e nos mares de morro, ali no litoral do Nordeste também. Quem que é fundamental nessa área de transição seria o Planalto da Borborema. Por quê? Porque o Planalto da Borborema, ele impede que a umidade chegue no interior do Nordeste. Onde fica essa umidade? Retida no lado litorâneo. Já a Mata dos Cocais, que também é uma outra área de transição, é uma área que está situada ali no Maranhão, e aí ela apresenta elementos tanto da Amazônia, quanto da Caatinga, como do Cerrado, tá? Então ela fica na porção norte do Brasil. O relevo, ele é constituído de planaltos, tá? E o que nós temos de importante ali seria o rio Parnaíba, porque ele divide os dois estados. Essa vegetação também está adaptada a essas áreas mais úmidas e apresenta temperaturas elevadas, com verão chuvoso e inverno seco. Quais são essas plantas? Na verdade, são as palmeiras, que eles chamam de cocais, o buriti e a carnaúba. Esses três elementos, eles servem inclusive como fonte de renda para a população que extrai o óleo, no caso da carnaúba, a cera, nos cocais eles inclusive fazem doce, enfim, tá? Existe uma grande exploração, uma comercialização desses produtos. E aqui eu tenho uma tarefa para vocês fazerem, tá? Fazer os exercícios propostos 3, 4 e 5 das páginas 238, 239 e o exercício proposto da página 240. Eu quero pedir para vocês mandarem para o meu e-mail todas as tarefas que vocês já fizeram, tá? Para que eu possa fazer o registro dessas tarefas. Na próxima aula, eu vou fazer a correção tanto dos exercícios de aplicação como os propostos, tá? Bons estudos e até a próxima aula. Beijo!